Olha, foi importante a decisão do Congresso brasileiro. Muita gente dizia que isso era inesperado, mas já havia uma contagem de votos que dizia que a base governista não iria chegar a esta bobagem do voto impresso. Isso é uma bobagem que não merecia nem ser discutida, com tantos problemas que o Brasil está enfrentando. O Brasil precisa de necessidades primárias, não é? Precisa de fazer do cidadão brasileiro se sentir cidadão brasileiro. Precisa de dar ao cidadão brasileiro um endereço adequado, uma casa que ele more, e não com projetos populistas de minha casa, minha vida, casa verde e amarela, ou coisa parecida. Eu te dou uma casa, você vota em mim. Eu te dou auxílio emergencial, você vota em mim. E aumento o Bolsa Família, você vota em mim. Não, não queremos miséria. O povo brasileiro, na 10ª maior economia do mundo, deveria ter uma condição de vida tal qual a sua situação se posiciona no mundo inteiro. Nós somos o 3º maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos aqui, como eu disse ontem, minério, temos água doce, temos uma Amazônia azul com sabe-se lá quanto de petróleo enfiado a 7 mil metros de profundidade, mas temos lá. Nós temos o país mais rico do mundo e que, se explorado de uma forma sustentável, fará do povo brasileiro um dia, quando houver uma distribuição de renda justa, porque hoje é pouca gente rica e muita gente pobre, a gente com certeza vai ter um país igual. E quando a gente tiver coragem por parte dos nossos congressistas, coragem que ontem se apontou, mesmo depois daquele desfile desnecessário de 7 de setembro, absurdamente fora de hora, um desvio na rota da nossa democracia, uma demonstração de força que partiu do senhor presidente da República, que não significou absolutamente nada. Nós não queremos tanque na rua, queremos comida no prato. Gasolina mais barata, óleo diesel mais barato, casa para morar, educação, saúde e daí por diante. Dito isso, foi importante o posicionamento do Congresso, até a ausência de 67 deputados que não foram votar, não só a presença de coragem daqueles que votaram contra as determinações do senhor presidente da República, mas os que não foram, que não apareceram para votar, não deixaram de dar a sua contribuição à democracia brasileira, e é com urna eletrônica que nós vamos. Isso até momentos antes do jogo, porque você não tem a dúvida que o Bolsonaro vai continuar reclamando e pertinho das eleições, se ele tiver mal nas pesquisas, vai querer de novo voltar com essa perspectiva de voto impresso, que eu espero seja sepultada por um momento. Agora, precisa saber qual vai ser a crise de hoje ou de amanhã. Porque não tem um dia que a gente não acorda com o país em crise. Não tem um dia que a gente não tenha a preocupação do dólar subir, porque o presidente falou alguma coisa, da bolsa disparar, porque o presidente falou alguma coisa. O presidente precisa governar o país, e essa é a melhor campanha que ele faria. Ele governando o país... e as coisas naturais que todo político faz e ele vai fazer, aumentar a Bolsa Família, segurar o Paulo Guedes e dizer, fica aí, meu irmão, vamos ajudar o povo brasileiro de verdade, que é o propósito que você tinha desde o começo. Economia é ajudar o povo brasileiro, ajudar o empresário a dar emprego, ajudar o desempregado a ter uma chance, uma perspectiva na vida, ajudar essa horda de gente sem perspectiva a sonhar acordada. Isso é esperança. Nós precisamos de um país com governabilidade. Precisamos de um país que pense no alimento que sobe todo dia nas prateleiras. Isso não se deve só ao Bolsonaro, se deve a um conjunto de governadores também, que tem que começar a pensar em reduzir os impostos estaduais, em que pese o caixa está vazio, só que o do povo está pior ainda. O povo não tem dinheiro para comer. O alimento aumenta, eles recebem um imposto maior, tanto o governo estadual como o governo federal. Só para explicar bem claro como é que funciona a economia.
Por isso eles não estão nem aí se o alimento sobe ou se o alimento não sobe. Se o dólar sobe, puxando o preço da mercadoria, como tem acontecido, desbragadamente. Qualquer crise, tem-se um soluço econômico, o dólar vai lá em cima, o café, o açúcar, o arroz e o feijão disparam, e depois, quando o dólar volta ao patamar normal, depois de algumas bobagens desfeitas, o alimento não volta ao preço que é. Quanto você consegue comprar hoje no mercado perto daquilo que você comprava antes? Quanto que você consegue botar de combustível no carro em relação ao que você botava antes? Motoristas de aplicativo eu nem falo mais, que é uma profissão que, se continuar desse jeito, vai ser extinta. Queria saber se vai haver ajuda municipal das taxas cobradas de motoristas de táxi. Queria saber se isso é possível. Se o prefeito vai ter o coração mais leve em fazer isso. Se o governador João Dória, que em nenhum momento, ele e outros governadores de São Paulo e do Brasil, em nenhum momento tiveram dó e pena do comerciante, do lojista, quando eles tiveram que ficar fechados por causa da pandemia e não descontaram um centavo de qualquer imposto, nem de IPTU. Quer dizer, tem que se pensar no povo. Tem que se pensar no povo. E eu não acho que os governos estejam tão mal assim, porque eles continuaram maus na cobrança de impostos durante a pandemia. Eles pararam a economia, mas a economia não parou de pagar a estados, nem ao governo federal e nem a municípios. Quando chegaram para você, falaram assim, tá bom, você vai fechar o boteco, mas você não vai pagar imposto. Olha, você perdeu o emprego, hein, na pandemia, mas a gente vai perdoar o seu IPTU. Alguém falou isso para você? Não, em momento nenhum. Então, na verdade, esses governos não podem estar tão mal assim, porque continuaram a receber e receber grandão, tanto que o PIB que o Paulo Guedes tanto fala, que não chega à sua mesa, que não chega no seu prato, o PIB continuou bom durante a pandemia. Por quê? Porque eles continuaram exportando. A balança comercial funcionou de uma maneira que o Brasil continuasse exportando alimento à medida que você não consegue nem comprar arroz, feijão e ovo para botar no prato. Mas os produtores continuaram a sua exportação. Graças a Deus, os patamares da Covid vão se reduzindo à medida que se afastou o fantasma de que a vacinação, todo mundo viraria jacaré. Graças a Deus, se descobriu que havia, por algum motivo, ou incapacidade, ou ladruagem mesmo, que a vacina chegasse ao braço do brasileiro, e hoje quase a metade do país já recebeu a segunda dose e 80% já receberam a primeira dose, pelo menos. E há plano para vacinar todo mundo aí o mais rápido possível, a população adulta, ou fosse passar a bola para ele de novo, e não. E o governo da Dilma deixou o Brasil já numa situação tão grave quanto está agora nessa pandemia. Talvez não tão, porque não havia pandemia, só que ela quebrou o Brasil, ela com aquele manteiga, com 15 milhões de desempregados. Isso aí quem tudo gerou foi o Lula. Quem inventou o Bolsonaro foi o Lula. Ele inventou primeiro a Dilma e depois, por consequência, inventou o Bolsonaro. E o senhor presidente Lula tem que responder por uma série de processos que, segundo o Supremo, ele foi mal julgado pelo Moro e pela Operação Lava Jato. Que se investigue bem, que se produza provas que não foram produzidas e que se julgue de novo o Lula para saber se ele tem condição realmente de participar de uma eleição. Até lá duvido que isso vá acontecer, porque até a prisão em segunda instância, que foi criada para botar o Lula na cadeia, mas que era um estamento burocrático importante para que o sujeito fosse julgado antes de prescrever a pena, até isso acabaram para tirar o Lula da cadeia. Porque como ele criou o Bolsonaro, não tinha mais ninguém, pelo menos da perspectiva dessas autoridades, para bater de frente com o Bolsonaro. E aí tiraram o Lula da cadeia e acabaram com a prisão em segunda instância.
Então o senhor ex-presidente Lula, ele não está absolvido, né? Os seus processos precisam ser bem julgados para ver se ele é inocente ou não das acusações de formar uma das maiores quadrilhas de Estado durante todos os tempos em qualquer nação. Uma quadrilha que saqueou, por exemplo, a Petrobras, que era a joia da coroa. Uma quadrilha que criou o Mensalão e daí por diante. Tá? Então um criou outro e o outro agora concorre com um. A gente espera que não haja essa polarização, que haja mais opções para o povo brasileiro poder escolher o seu destino. Afinal, todos que aí estão na realidade num país que é produto desses caras que jogaram o Brasil nessa situação terrível que nós estamos, agravada pela pandemia, que eu reconheço piorou a situação globalizada da economia e da saúde. Mas já vinha muito mal o Brasil, de uma esquerda que se julgava incompetente, de uma esquerda que se julgava que meteu a mão no pote, e daí por diante. Olha, há bons quadros, isso aqui é crítica a líderes e não a eleitores dos líderes. Nada contra o cara que elegeu o Lula, nada contra o cara que elegeu o Bolsonaro. Pelo contrário, essas pessoas foram enganadas, na verdade. Né? Há quadros bons na direita, na esquerda, no centro. Tem gente muito boa, de pensamento aberto. E é com esse pensamento aberto que a gente deve partir para umas eleições. Graças a Deus, sepultada essa bobagem do voto impresso, que é querer mudar a regra no meio do jogo. Tem que se sepultar também esse sistema de disputa, pelo menos até a disputa acontecer, essa bobagem de distrito misto ou coisa parecida. Isso é tudo medo de quem está, na realidade, sentindo que pode perder o cargo. Vamos jogar o jogo com as regras definidas. Depois, você põe o VAR, põe o que você quiser. Mas primeiro vamos jogar o jogo com as regras definidas e ver no que dá. A gente não pode culpar o cara que elegeu a esquerda e nem que elegeu depois o Bolsonaro. Esses eleitores foram enganados e agora estão percebendo que foram enganados e querem uma mudança nesse estado de coisas. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Meus amigos e minhas amigas, a gente espera que o Brasil, depois dessa demonstração positiva de algo que beira a coragem dos nossos parlamentares, que o Brasil saia melhor dessa situação. E o Congresso tem que agir dessa maneira. A cada roubo de qualquer autoridade constituída, a cada perspectiva de se flertar com o autoritarismo de cada autoridade constituída, seja o presidente da República ou qualquer outra pessoa, de qualquer poder, o Congresso tem que responder como o povo responderia, com coragem. Não é? E a partir desse momento de coragem, tomara que as outras atitudes sejam tomadas movidas por coragem e nem tanto por dinheiro distribuído pelo governo federal, com emendas de 30 bi que poderiam ser devolvidas ao povo para que se fizesse obras, para que se criasse emprego, para que se desse muito mais dignidade social ao povo brasileiro, que não tem há muito tempo, desse povo que às vezes já está morando com a família na rua há algum tempo, porque perdeu a empresinha que tinha, porque perdeu a casa que não pôde pagar o aluguel, ou dessas pessoas que saem às ruas todo dia chacoalhando um péssimo transporte coletivo, que aliás precisa ser mudado também aqui em São Paulo, no Brasil, com certeza, mas em São Paulo mais ainda. Não pode, durante esses anos todos, 60 anos, empresas de ônibus, sempre de origem de mesma família, deixando esses caras bilionários e no meio de uma pandemia, numa falta absoluta de devolver à cidade o que eles levaram durante 60 anos, carregando gente de uma forma brutal, né? Primeiro com péssimos serviços prestados, poucos ônibus nas linhas que deveriam, obviamente, circular menos lotadas e com mais opção para que as pessoas pudessem trabalhar com tranquilidade. Essas linhas de ônibus são uma afronta ao que a gente reconhece ser a força motriz do Brasil,
que é você, trabalhador brasileiro, que não vai trabalhar de Lamborghini nem de Ferrari, você vai de busão, você vai de metrô e você vai de trem. O estado de São Paulo eu nem falo sobre metrôs e trens, porque o secretário disse que no meio da pandemia ele tinha que circular com 100%. O Dória tomou um bi na cacunda, porque operou de uma maneira definitiva, quer dizer, mas ele não devia entender que perdeu um bi, porque ele trafegou com as linhas de trem e metrô em 100%. Ele devia perceber que ele gastou um bi para a saúde do povo, que ele diz tanto ser o estado da ciência e da tecnologia. Quanto às empresas municipais, isso aqui tinha que ser feito uma licitação correta, justa, e quem tivesse interessado em trabalhar, se fosse empresa do raio que o parta, do Japão, dos Estados Unidos, não tiver. E tem grandes empresas no Brasil que, se você abrir uma licitação, amanhã estarão aqui e com certeza irão promover uma melhora no transporte público o mais rápido possível. Ao invés de ficar jogando bi em cima de bi, ganharam um bi para rodar com 50%, 60% da frota, quando o povo precisava de mais ônibus para ficar mais distanciado durante a pandemia. Se pelos dados oficiais morreram quase 200 motoristas e cobradores, você imagina quanta gente morreu por andar num transporte coletivo lotado, né? Com 14 milhões de pessoas num transporte coletivo de trem, metrô e ônibus. O que é que essas empresas que poderiam, durante a pandemia, ter feito pela cidade de São Paulo, na realidade prejudicaram ainda mais São Paulo, promovendo o estado ao maior número de mortes e de contaminados do país, e em alguns momentos se fosse um país sétimo ou sexto colocado em número de mortos e feridos pela Covid, o que naturalmente colaborou muito o transporte coletivo da cidade de São Paulo. Não tiveram nem um pouco de pena do usuário que lhes legou fortunas imensas durante quase 100 anos de exploração do transporte coletivo na cidade de São Paulo. Uma pena que São Paulo não teve de volta dessas pessoas um mínimo do que poderia ter dado à população que tanto gasta com o transporte coletivo porque tem necessidade. Se não for isso, é sola do pé. Tem muita gente que vai trabalhar na sola do pé e andar com o sapato furado e ter que botar jornal no dia que chove para não entrar a água lá dentro. Fora isso, é bicicleta. Né? Bicicleta que não tem onde andar. Os caras fazem ciclovia no meio de avenidas que, quando há um acidente, se um carro pesado ou um carro comum escapar para a ciclovia, mata 10, 15, 20. Você não tem a dúvida nenhuma que isso pode acontecer. Então, o povo precisa de receber do governo o que lhe é devido. O brasileiro trabalha pra caramba, demora em média aqui em São Paulo 2 horas para chegar no trabalho, quando não demora mais, pegando condução em cima de condução, uma condução maldosa que só na cidade de São Paulo acaba com os 60 a mais, né? Acaba com a obrigatoriedade de não se cobrar de pessoas acima de 60 anos, no pior momento da economia, onde o cara não tem dinheiro nem para andar a pé, porque não consegue andar a pé, ele não come. Saco vazio não para em pé, quanto mais de busão, de ônibus, de trem e metrô, não tem condição. Como é que acabaram? Foi uma maldade desgraçada no meio do caminho, desgraçadamente acabar com a obrigatoriedade de não cobrar dos velhinhos. Isso é o fim do mundo. Isso é uma coisa lamentável. Nem isso contribuíram para a cidade de São Paulo. É uma coisa vergonhosa, nem isso contribuíram para a nossa nação, que é o estado de São Paulo, que é simplesmente o estado de maior população do país. São quase 50 milhões de almas, mais do que na Espanha, pouco menos do que na França, mais do que a maioria de muitos estados europeus, inclusive a Bélgica, que tem 11 milhões de habitantes e tem lá a capital da Comunidade Europeia. Chegou a hora dessa gente abençoada receber o seu valor, parafraseando o poeta, não é? Chegou a hora dessa gente abençoada que não rouba, que balança em trens, em ônibus,
maltrapilhos, em ônibus quebrados, em trens quebrados, em metrô toda hora parando por falta de eletricidade ou incêndios. Chegou a hora dessa gente abençoada ter o seu valor reconhecido, pelo menos reconhecido. O Estado só toma, não dá nada ao povo brasileiro. Chegou a hora de, se preciso, raspar o tacho e acudir o povo brasileiro faminto, o povo brasileiro sem emprego, o povo brasileiro que caminha sem esperança. Quem sabe se os nossos congressistas acordem a partir disso, pensem menos no bolso e pensem mais no povo. E tenho dito RB fechado com você. Opinião. O que é certo é certo. José Luiz